Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? Bom, eu quero falar de um assunto que eu creio que ele está muito presente no nosso dia a dia, principalmente em relação às dificuldades que a gente acaba passando. Nós temos duas coisas que a gente precisa entender, que nós acabamos usando e temos que usar da forma correta, que é visão e vista. E qual que é a diferença das duas coisas? Visão é aquilo que eu tenho como futuro, como promessa, como um objetivo a ser alcançado em função de uma palavra de Deus sobre a minha vida. E vista é o que eu estou vendo, é o que a circunstância do momento está dizendo que eu tenho em mãos, né? Que talvez não seja a realidade daquilo que Deus havia me prometido. Então veja só, há um texto lá em Atos capítulo 23, verso 11, que diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Veja, Paulo, ele foi espancado por algumas pessoas em Jerusalém. Ele foi recolhido ao cárcere pelo centurião, né? Por um dos chefes da guarda de Roma, em função de todo aquele problema, daquele burburinho que acabou acontecendo em Jerusalém. E o Sinédrio fez uma reunião e 40 judeus disseram que não comeriam enquanto não matasse Paulo. E pediu para que o Sinédrio requisitasse a presença de Paulo no Sinédrio para que assim eles conseguissem matar a Paulo. E veja só, o Sinédrio, como eu às vezes eu converso, explico, era uma espécie de STF dos judeus. Apesar de Roma ter um domínio sobre os judeus, a parte administrativa eles deixavam na responsabilidade dos judeus. Então, se alguém era pego na lei judaica, era julgado pela própria lei judaica. Por isso que, inclusive, Jesus ele acabou sendo crucificado. Então, talvez isso acontecesse com Paulo. Só que um sobrinho de Paulo ouviu tudo isso e foi, de alguma forma, ficou sabendo, enfim, e foi contar para Paulo. E Paulo, ciente dessa situação, pede para que ele fale para o chefe da guarda, né? Mas a questão que eu quero que você entenda é que esta palavra era a segurança que Paulo tinha, porque Jesus disse para ele diretamente que assim como ele havia dado testemunho em Jerusalém, ele haveria de dar em Roma, ou seja, ele tinha uma palavra de Deus sobre a sua vida. Então naquele momento ele tinha essas duas realidades, a visão. Qual que era a vista? O que ele via naquele momento? Que ele corria um sério risco de vida e que os judeus se juntaram para realmente matá-lo, para que ele fosse realmente morto, inclusive ele já tinha sido espancado anteriormente, mas que agora eles iriam até o fim, iriam realmente matá-lo, condená-lo à morte, enfim. Só que a visão dizia para ele que não, que ele iria para Roma. Então, nós temos que tomar uma decisão em relação à nossa vida sobre qual das duas coisas vão permear as nossas ações. Porque a vista vai me gerar o quê? Medo, terror, paralisação, dúvida, enfim, uma série de sentimentos que vai de alguma forma me prejudicar e até mesmo me paralisar em função de todo o contexto que eu estou enxergando naquele momento. Só que a visão, ela vai me manter seguro e em paz e continuando no propósito pelo qual Deus me enviou. Tanto é assim que quando o sobrinho de Paulo fala com o chefe da guarda, ele separa uma guarnição de soldados que deu um total de 472 soldados e o leva ao procônsul na cidade de Cesareia. Então ele sai seguro. Não acontece nada com ele. Por quê? Porque sobre ele havia uma palavra: você testemunhará de mim em Roma. A questão é, qual é a palavra que Deus tem nos dado? Qual é a palavra que Deus tem
colocado sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a sua vida. É sobre ela que nós temos que pautar, é sobre ela que nós temos que descansar o nosso coração, para que isso faça a gente andar pela visão e não pela vista do momento. Porque a vista do momento vai me dizer que eu não vou conseguir, mas a visão daquilo que Deus tem prometido para a minha vida é que me fará ficar em pé, caminhar e em paz, seguro, certo de que eu vou chegar no lugar onde Deus prometeu que eu estava. Isso é visão. Então, você tem que tomar uma decisão. Ou você anda por vista, ou você anda por visão. O meu conselho: tome a palavra de Deus sobre a sua vida. Tome aquilo que Deus está falando ao seu coração e ande na visão de Deus, mesmo que a sua vista diga totalmente ao contrário, para que você fique em paz, seguro, em pé e continue caminhando. Mas tenha uma certeza de uma coisa: Jesus está com você através do Espírito Santo. Você não vai fazer tudo isso sozinho, e o Espírito Santo te fortalecerá até que você cumpra o propósito e alcance a promessa de Deus na sua vida. Submeta-se a Ele e obedeça. Pense nisso. Ande na visão. Deus abençoe você.